Vamos com o esporte. Então é hora de falar do Leão, é hora de chamar o Carlos Miguel. Como é que foi esse dia de treinos para o esporte? Alô, Miguel, boa noite. Bem longe da ilha, Vibrante. Um abraço para você, boa noite para você, para toda a nossa equipe, para o Diego. O esporte desde ontem à noite está na cidade de Itu. Está hospedado em um resort de luxo, o resort que já abrigou a delegação rubro-negra em 2019, e naquele ano, numa reta final também de Série B, o Sport se hospedou nesse resort e acabou subindo, né? Deu sorte, subiu com o técnico Guto. Esse resort é o mesmo que recebeu a seleção japonesa na Copa do Mundo 2014, recebeu a seleção chilena na Copa América 2019, recebe a seleção feminina de futebol e volta e meia o Sport se hospeda neste resort, onde inclusive é o local de treino. Treinou hoje à tarde, vai treinar amanhã à tarde e na sexta-feira também treina à tarde. Toda a movimentação do Sport tem sido à tarde, porque somente no sábado, horas antes da partida, sai da cidade de Itu e vai até a cidade de Campinas para o estádio Moisés Lucarelli, onde vai enfrentar a equipe da Ponte Preta, sábado, 9h30 da noite. Belíssimo horário para os embalos do sábado à noite. A Transamérica acompanha esse jogo. Vibrante, vamos logo lá às questões dos dois jogadores que estão lesionados e que viajaram com a delegação. O Rafael Thierry, ele segue com entorse no tornozelo direito. O Sport hoje não informou absolutamente nada sobre o atleta e nem vai informar, porque não é de praxe, não é de costume do Sport divulgar a situação clínica de jogador, mas a informação que nós obtivemos é de que ele segue em tratamento. A situação do Gustavo Coutinho, que vem de lesão, inclusive mais grave, é uma lesão no músculo anterior da coxa direita, lesão grau 2. A informação que eu obtive hoje é que ele segue com total apoio da equipe de fisioterapia. Foi a informação que eu tive no início desta tarde. Agora há pouco, no finalzinho da tarde, o jornalista Ricardo Luiz informava de que ele iria iniciar a transição, o Gustavo Coutinho. Normalmente, Vibrante, uma transição para um atleta dura até 2 dias. Se essa informação tiver confirmada, ele poderia participar da transição, que é justamente a saída do departamento médico, entrega para o departamento físico antes de ser entregue e ficar à disposição do treinador no departamento de futebol. Tem o treinamento da quinta e da sexta. Se até a sexta-feira ele sai da transição e não sentir dores, é bem provável que Gustavo Coutinho fique apto a jogar diante da Ponte Preta. Com um detalhe, nós já falávamos desde a semana passada que a intenção dos médicos do Sport era correr com este tratamento para que ele fique à disposição para o jogo da Ponte. Eu estou frisando bem essa lesão porque o Sport em nenhum momento confirma que o jogador está lesionado. Disse apenas no último fim de semana, quando saiu a escalação do jogo contra a Chapecoense, que Gustavo Coutinho estava com desconforto muscular. Mas desconforto é muito diferente de uma lesão grau 2, que inclusive o tempo de recuperação é bem maior do que uma semana. Mas os médicos do Sport, repito, correm contra o tempo para deixar o jogador ok para esta partida. Então, tudo está se encaminhando para isso. Então, vamos aguardar o treinamento da quinta, que é amanhã à tarde, e o treinamento da sexta-feira para saber se o Gustavo Coutinho tem ou não condições de jogo. O Thierry é a situação menos grave, Branco. Como foi um entorse, o Sport também não divulgou se fez exame de imagem no atleta, mas a informação é que o tratamento ainda segue. Deixa eu logo tratar aqui de fake news. Hoje, a internet foi bombardeada com informações sobre Djalma. Djalma é um meia de 24 anos que pertence ao São Bernardo, mas que disputou a Série C deste ano com a camisa do Atlético. Inclusive, foi muito bem obrigado no time mineiro. E aí, a informação era de que o Sport estaria contratando este jogador para a próxima temporada. Conversei durante a tarde com Rafael Campos, membro do Comitê Gestor do Sport Clube do Recife, e a frase que ele me disse foi, abre aspas, em nenhum momento tratamos com este jogador.
nem é o momento de estarmos falando sobre contratações. Logo, não procede. E nós temos que concordar plenamente, aí sim, faltando 2 jogos, né, faltando 2 partidas para acabar o campeonato, não faz o menor sentido, né, o Sport tá. Hoje, o Sport está sem saber se joga a Série A ou Série B. Vamos dizer que fosse o Santos anunciando já nome para o ano que vem. Tudo bem, já sabe que vai para a primeira divisão. Vamos dizer que fosse o América Mineiro, Avaí, que sabem que vão jogar a Série B. Ok, já poderia até anunciar algum nome. Mas o Sport não sabe nem para que divisão vai estar. Então, falar de jogador agora, eu concordo plenamente com o Rafael também a esse respeito. Saber do Diego Eduardo o seguinte: como cresce de importância a presença do Gustavo Coutinho nesse jogo, né? Parece irônico, mas é verdade, né, Diego? Por incrível que pareça, assim, Carlos, porque a falta de um jogador de referência no jogo contra a Chapecoense foi uma prova disso. Mesmo o Gustavo Coutinho não passando por uma boa fase, errando bastante, perdendo chances de gol, mas no jogo de domingo o Sport sentiu muita falta de um 9, de alguém que ficasse na grande área para poder receber as bolas alçadas na área. E a consequência foi um time pouco eficiente. Criou oportunidades, mas perdeu gols incríveis, né? E o empate acabou sendo um grande castigo. Para esse jogo contra a Ponte Preta, vai ser indispensável essa recuperação, esse tratamento especial que estão fazendo com o Gustavo Coutinho, para que ele esteja apto para o jogo de sábado. Porque o Pepa viu muito bem que não deu certo. O Lene Lobato jogando com falso 9, depois o Christian Barreto jogando um pouco mais enfiado. Então vai ter que mudar essa estratégia e torcer para que o Gustavo Coutinho esteja em condição. Além do que, Vibrante e ouvinte Transamérica, ele pode também optar pelo Dieguinho. O Dieguinho também faz essa função de centroavante e acabou sendo esquecido do jogo contra a Chapecoense. Se quer contar com 2 centroavantes, pode ter o Gustavo Coutinho. Caso contrário, se não tiver condição, coloca o Dieguinho em campo. Certo, muito bem. Hoje você colocaria como provável time, já poderíamos falar, quarta-feira hoje, o jogo é sábado, já daria pra gente arriscar aí, Miguel? Olha, Vibrante, eu repetiria a defesa que entrou em campo contra a equipe da Chapecoense, porque a defesa vem sendo a mesma, e inclusive escalaria o Rafael Thierry, tá certo? Mas aí é projeção, não posso cravar. Então, o meio-campo, Felipe, aí tem a opção do Juan, ou tem a função do Fabrício Domingues, que também fica à disposição. O Lucas Lima, Titi Ortiz está voltando, ele certamente vai ocupar uma das pontas. Do outro lado tem a opção do Barleta, e aí vem a minha dúvida: se centralizado joga o Coutinho ou se joga o Lene Lobato. Ou, se ele quiser fazer uma composição maior, ele pode colocar Lucas Lima em uma das pontas e adiantar um pouco mais o Fabrício Domingues. Para isso, ele teria que utilizar o Pedro Vilhena, por exemplo. Então, no jogo contra a Chape, ele tentou surpreender, colocou até 3 volantes. Mas aí o terceiro volante fez uma função mais adiantada para que o Lucas Lima atuasse como ponta. Eu estou nessa linha de raciocínio em relação à escalação do Sport Clube do Recife. De Igaraçu, Libélulas da Bola. Vibrante, vocês acham que os atletas do Sport, nesse empate com a Chapecoense, o psicológico afetou a equipe? Tá perguntando aí para você, Vibrante. Psicológico afetou a equipe? Sim, no empate com a Chapecoense? Não acho não. Não acho que não. Acho que a pressão de reta... Veja bem, eu tô entendendo assim a pergunta, né? Até o Diego pode falar a respeito. Mas essa pressão de reta final tá para o Novo Horizontino, tá para o Mirassol, tá para o Sport, tá para o Ceará. Né? Todos estão passando por esse momento de pressão. Então, se o Sport tivesse que sofrer, todos os outros estariam sofrendo também. Eu vejo como uma pressão... Cara, ainda bem que o Sport está inserido, né? O Sport podia estar como o América, fora. Podia estar como o Avaí, fora. Mas não, o Sport está inserido na briga. Não acho que tenha sido pressão, não. Essas últimas 3 partidas que o Sport realizou e não conseguiu pontuar da maneira que todo mundo imaginava, tem outras explicações. Não questão de pressão psicológica. Pelo menos na minha forma de avaliar, viu, Diego? Pressão psicológica nem tanto, Carlos, mas a questão maior do Sport é que tinha uma vantagem considerável e simplesmente acabou desperdiçando.
as oportunidades de encaminhar o acesso. Já estava naquele clima de já ganhou, um time um pouco mais relaxado, mas agora a situação se complicou. E porém, né, uma situação que agrava um pouco mais a condição, Carlos, é que o Sport agora não depende apenas de si, depende dos tropeços dos outros concorrentes para poder, então, voltar ao G4. Mas enquanto o curso estiver pulsando, ainda tem esperança de poder reverter a situação.